Olá, tudo bem? Aqui é o Billy. Hoje eu vou falar um pouco da minha história, como eu conheci países da América Latina e a minha primeira impressão, primeiro país que eu visitei em América Latina. Ah, Isso tudo começou quando eu morei nos Estados Unidos, em universidade. Eu participei uma programa de voluntário, né, na América Central, era Honduras. Naquela época eu estudava sociologia, então é meio relacionado com meu estudo, e eu queria muito ver outras culturas, conhecer outras pessoas e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas em necessidades, né? Então, eu fui com bastante colegas da universidade lá em Estados Unidos, e era uma associação local, né, em Honduras, que recebe a gente numa vilarejo muito pequenininho, ficando no norte da Honduras, perto da cidade de São Pedro Sula, que é uma região mais pobre do Honduras, e muitas famílias e pessoas, né, são ameaçados por gangues e tráfico de droga, e pessoas sofrem muito, né? E muitas crianças estavam sem escolas para ir. Então, e o governo daquela época era complicado também e não tinha muito condições de ajudar as pessoas. Então, essa associação foi criado por um americano, e ele ajudou bastante pessoas lá. Ele morou muito tempo lá em Honduras e recebia gente. Para mim é totalmente transformação da minha mente, vamos digamos assim, porque veio da China, né? E mesmo morando em Estados Unidos naquela época, conhecendo cultura diferente de várias pessoas reunidos lá, com imigrantes de todo quanto lugar, mas ainda me sinto vivendo um mundo com várias culturas, né? Mas americano, na verdade, não tem uma identidade muito forte, porque a maioria das pessoas são imigrantes também. Mas a experiência que eu tive pela primeira vez em Honduras, era uma cultura mais forte. Em América Latina, para mim, para um chinês, é um lado do mundo mais longe, né? De onde eu cresci. Então, eu não falava espanhol, não conhecia nada. E quando eu cheguei, eu acho que eu sou um dos únicos asiáticos que estavam lá. E a gente praticamente construir as casas e construir escolas para as crianças lá, para eles conseguirem ter mínimo uma educação, né, para ter sala de aula para estudar. E era um pequeno vilarejo, e quando a gente fazendo essa trabalho física, né, e depois a gente conversa com as pessoas locais e crianças, né? Eu não falava nada de espanhol, então era um pouco difícil comunicar com eles. Então, mas tinha as pessoas que falam espanhol, e eu tava um pouco inveja, né? Eu queria aprender esse idioma também, e isso surgiu minha ideia de aprender língua latina, né? Tipo, espanhol naquela época. E a gente fez muitas atividades lá, jogava futebol com eles, cantava música em inglês e espanhol. E a gente foi pra praia também, comia comida locais, até que mesmo não falava idioma, né? E eu senti a simplicidade das pessoas lá.
E então eu tinha muita boa impressão da América Latina. Mesmo Honduras não é um país rico, né? Mas digamos assim, pessoas são simples e decentes, né? Então eu, primeira vez, eu conheci pratos típicos das Américas, né? Tem arroz e feijão, e mesmo em Honduras lá come também banana da terra, e músicas latinos também, acho que reggaeton, naquela época muitas pessoas gostam, e dançava salsa, né? São e bachata, né? São músicas de danças mais típicas da região em Caribe. E eu gostava dessa vibe, não sei explicar direito, mas o vibe em Honduras, né? Naquela época, em América Latina em geral, eu me sinto muito aconchegante, né? Mesmo é um país muito mais pobre que onde eu morava em Estados Unidos, mas eu me sinto mais conectado com eles. Às vezes até passando rua, né, e vendo as fazendas e casinhas, até me lembro um pouco o caso do meu avô, porque ele também é fazendeiro lá na China e me lembro um pouco isso. Tem algumas semelhanças, né? E é isso. E depois eu voltei para Estados Unidos, comecei a estudar espanhol. Então eu fui para Honduras total foi 3 vezes em 2014 e 2015, né? E depois disso surgiu mais ideia de visitar mais países Américas e finalmente eu cheguei no Brasil e decidi de ficar. Era uma coincidência, né? Mas era a vida. Mas no começo eu falava muito mais espanhol que português, mas depois português melhorou e agora estou fazendo um vídeo completamente em português. Às vezes, pensando tudo isso, parece ontem, né? Mas isso foi praticamente a minha experiência, a minha relação com a primeira relação com a América Latina. É isso. Obrigado.